mas muito mais que instalações modernas. Vida de Deus, essência de Deus, glória de Deus. Louvamos a Deus pela vida do missionário Paulo. Pai, toma o teu servo mais uma vez e usa-o nesta manhã para ministrar a tua palavra, que ele seja boca profética, boca do Senhor para todos os convencionais, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado. Aleluia. Graça e paz seja com todo o povo de Deus, amém? Aleluia. É uma grande alegria e ao mesmo tempo uma imensa responsabilidade assumir neste momento essa tribuna, esse púlpito, para falar a irmãos, a pastores, a pastoras, pessoas tão experientes com Deus, pessoas que têm uma história de vida, de realizações. Nem falo de conhecimento, porque conhecimento não é tão difícil ter, mas uma folha de serviço prestada ao Senhor, em espírito e em verdade, com frutos, com resultados para a glória do Senhor, não é tão fácil. E por isso eu me sinto com muita responsabilidade para falar aos irmãos, mas sei que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor é sobre mim neste momento, amém? E é por graça. Obrigado, meu irmão, meu companheiro de longas datas, amigo companheiro de seminário aqui na catedral, que me dava carona. Fui pastor aqui em Brasília, em 6 igrejas. A última foi Guará 2, quando transferido para Paracatu, em 12 de fevereiro de 1982. Recém-casado com a missionária Marli. Paracatu tinha 27 mil habitantes, 65 membros entre adultos e crianças, pouco asfalto, e era dominada pelo bispo católico, ou seja, pela diocese, que mandava até nas crianças, obrigava a assistir aula, missa. Era, na verdade, uma cidade oprimida, mas a graça do Senhor esteve conosco. Substituí um grande pastor, um homem de caráter, homem de Deus, homem que só deixou rastro de dignidade, de transparência, de seriedade, e deixou um povo que não o esqueceu devido ao seu amor, devido à sua dedicação. Missionário Eulálio. E para a glória do Senhor, hoje estamos ali em Paracatu, com várias igrejas, várias cidades trabalhando, sobretudo debaixo da misericórdia de Deus, porque só a misericórdia dele, sua graça, é que nos mantém em pé. Porque quanto mais avançamos na obra de Deus, quanto mais crescemos, quanto mais almas conquistamos, mais inimigos a gente arranja, mais retaliações. Mas o Senhor é conosco, sua graça nos mantém, sua bondade, sua misericórdia e as intercessões dos nossos companheiros. Por isso que, como Deus disse a Adão, não é bom que o homem viva só, no ministério também não é bom ter carreira solo, porque nós precisamos de companheiros e, sobretudo, cobertura espiritual. E é por isso que estamos juntos com a nossa diretoria, com o apóstolo Jair de Oliveira, porque entendemos dessa cadeia de autoridade. O reino de Deus subsiste debaixo de cadeia de autoridade, e quem estiver debaixo de autoridade está debaixo da mão de Deus, protegido e guardado por Deus. Mas quem anda por si só, o isolamento o leva ao fracasso, à destruição. Louva a Deus porque não estou sozinho, estou aqui acompanhado de muitos companheiros que mesmo de longe ora por nós e intercede por nós.
Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Vou falar um pouco sobre o propósito da nossa santificação. 2 Timóteo, se puder projetar aí, me ajudar, por favor, meu irmão, quem está aí operando o Data Show. 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 1. Está escrito assim: nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Nós fomos um dia alcançados, salvos, santificados e depois chamados para uma santa vocação. E esta vocação constitui-se, em primeiro lugar, em adorar e servir a Deus, fazer parte da família de Deus. Quando Deus fez o homem, o fez para que fosse a sua imagem, semelhança, para que fizesse parte da família de Deus. Deus falava com o homem constantemente, mas a palavra de Deus diz que ele perdeu. Vem o Senhor Jesus e resgatou a mim, a você, para que hoje, salvos, nós possamos crescer em santificação. A salvação é um ato instantâneo, a santificação, melhor dizendo, é um ato instantâneo e contínuo. Deus nos salvou, Deus nos separou, e agora nós precisamos continuar crescendo em conhecimento, em santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não só no sentido escatológico, não só no arrebatamento da igreja, mas nós vimos que a presença de Deus, a manifestação de Deus só pôde ser notada, só pôde ser vista na vida de homens e na vida de mulheres que andaram em santificação, em comunhão com Deus, em abstinência, em separação do mal e do pecado. Nós fomos chamados, fomos salvos, escolhidos, separados para viver a santificação dia após dia. São dois momentos. No primeiro momento, ele vem com seu Espírito e nos salva, planta dentro de nós esta semente. E num segundo momento, ele nos chama para frutificarmos, para darmos frutos no seu reino, na sua obra. Ele nos chama para sermos parecidos com o Senhor Jesus. Este chamado é para que possamos cada vez mais nos aproximar do Pai. E quanto mais nos aproximamos do Pai, e quanto mais nos aproximamos do Filho, mais semelhantes a Ele nós nos tornamos, mais parecidos em amor, mais parecidos em justiça, mais parecidos em bondade, mais parecido em misericórdia. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos afastamos do pecado, e quanto mais nos aproximamos de Deus, mais semelhantes nos tornamos. A igreja primitiva teve um momento em que os apóstolos não eram reconhecidos, não eram chamados de cristãos, porque ainda não tinha muita semelhança com Cristo. Embora expulsassem demônios, curassem doentes, embora voltassem de uma missão em que eles se alegravam, se jubilavam, dizendo que no nome dele, do Senhor Jesus, até os demônios o sujeitavam. Todavia, ainda havia apóstolos ali que não tinham uma vida de santificação, o caráter
caráter do seu mestre, o caráter de Cristo forjado ou formado em suas vidas. Pedro, por exemplo, negou Jesus numa hora crucial, numa hora muito importante. Então, os apóstolos ainda não eram conhecidos como cristãos, mas em dado momento, eles passam a serem conhecidos como cristãos, porque passaram a ter frutos de cristãos, passaram a praticar aquilo que Jesus praticava. Quando as pessoas olhavam para os seus gestos de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia, então passavam a reconhecer que eles eram como Cristo, um pequeno Cristo, de forma representativa, não de forma absoluta, não de forma divina, mas em forma de representação, porque viam nas ações dos apóstolos o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, as ações de Cristo. E este é, meu irmão, minha irmã, o nosso maior desafio nos dias de hoje. A igreja pentecostal e neopentecostal no Brasil não tem falta de dons e de talentos e de milagres e de pregadores bons, mas o que está faltando, meu irmão e minha irmã, é o caráter de Cristo, é as pessoas ver Jesus nas nossas atitudes. Nós, igreja, fomos chamados para ser sal e luz deste mundo. Enquanto Jesus esteve aqui, no tempo determinado pelo Pai, lá no Evangelho de João capítulo 8 diz que ele diz aos discípulos e a todos que o cercavam naquele momento: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vejam que ele está falando do fator tempo, enquanto estou no mundo, pois ele veio aqui para cumprir uma missão que teve tempo para começar e teve tempo para terminar. Nós também viemos aqui neste mundo para uma missão, fomos escolhidos lá na eternidade por Cristo, fomos primeiro salvos, santificados, fomos redimidos e agora estamos no processo de santificação. Dia após dia, nós caminhamos neste processo de santificarmos. E a santificação tem duas partes. A primeira é separação. A palavra santificação pode ser entendida como separação. Primeiro fomos separados para Deus, através do sangue de Cristo, pelo Espírito Santo em nossos corações, nós fomos separados para o Senhor. Agora, nós temos que nos separar do pecado a cada dia, nos abster do pecado, nos abster das obras da carne, nos abster do mundo, da vaidade, da glória deste mundo, dos desejos pecaminosos. O maior inimigo da nossa vida não é Satanás, ele já está derrotado. A Bíblia diz que o segredo para vencê-lo é só resistir. A Bíblia diz: resista e ele vai fugir, resista que ele fuja. Mas a carne, aos desejos pecaminosos, a Bíblia diz: fuja, porque é mais forte. Nós temos que fugir a cada dia do pecado. E muitas vezes nós pastores, nós pregadores, nós obreiros, não somos pegos, na grande maioria, pelos grandes pecados. Você conta no dedo quem adultera, quem prostitui, quem rouba, quem comete qualquer crime escandaloso ou pecado escandaloso. Mas as pequenas raposas estão soltas, os pequenos pecados, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, um roubinho aqui, outro roubo ali, rouba do marido, rouba da esposa e diz que é
tudo faz parte, não tem problema, é relatório falsificado, é caixa 2, é caixa 3, e por isso as pequenas raposas vão destruindo toda a lavoura, vão destruindo as forças, e com isso o Espírito Santo do Senhor vai se entristecendo. Muitas vezes nos esquecemos daquilo que está escrito: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da salvação. Essa é uma etapa. É uma etapa, ou seja, essa é uma parte, melhor dizendo, não é uma etapa porque isso é ato contínuo. Todos os dias nós temos um inimigo dentro de nós para ser vencido. Todos os dias o velho homem quer renascer dentro de nós. E nós precisamos, irmão, irmã, vencê-los. E a única maneira de vencer é pela palavra. É pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. É Ele que gera em nós o fruto da santificação. É Ele que gera em nós os frutos para que nós possamos resistir à carne. Precisamos do poder de Deus. O homem não consegue nada de si mesmo. Não há santificação do homem e pelo homem. O homem não pode santificar. Santificação é um ato de Deus. Aí você diz: mas como é que eu tenho que me continuar santificando? É abstendo-se daquilo que você tem que abster e lutando com os recursos de Deus, com o poder de Deus. A sua luta não é porque você é forte, porque você não é. A sua luta não consiste na sua experiência de tantos anos de crente e de ministério. Quantos homens caíram com 50 anos de ministério? Quantos homens que caem com tanta experiência e tanta estrada, tanta experiência de vida. Nós não temos que confiar em nós, na nossa força. Temos que confiar naquele que nos fortalece, no Espírito Santo de Deus. É Ele que nos mantém em pé, segura pela mão e não nos deixa afundar. Por isso temos que andar no Espírito. A única maneira de vencer este inimigo dentro de nós, prosseguirmos na santificação, é depender do Espírito Santo, andar no Espírito Santo, vigiar. Jesus é o mestre por excelência. Jesus é o padrão de Deus e a referência. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Só podemos imitar um homem quando esse imita Cristo e ele aponta para Cristo. Eu estou imitando Cristo. Cristo é a nossa referência, Ele é o nosso modelo, Ele nos ensina como vencer. Para começar a sua luta, a sua batalha ministerial, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali ele usou oração e a palavra. Ele nos ensina que nós devemos vigiar, orar para não cair em tentação e examinar as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ela é a espada do Espírito. Não adianta ficar citando os grandes homens célebres. Tem sermões por aí que fala muito mais de filósofos e de grandes homens do que aquele que venceu a morte, ressuscitou, está vivo, nos sustenta, nos fortalece, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não interessa o que diz Sócrates, não interessa o que diz os grandes pensadores, interessa aquele que me fortalece, aquele que me sustenta, aquele que está vivo à direita de Deus, intercede por mim e por você. É assim que se vence. Mas há uma outra parte da santificação. Não somos santificados, separados só para viver longe do pecado, lutar com os recursos de Deus para vencer. Nós somos separados também para sermos devotos a Deus, dedicados a Deus. Fomos separados para amar a Deus, adorar a Deus e cumprir a vontade dEle, o propósito dEle. Jesus o tempo inteiro, na sua vida, no seu sermão, na sua pregação, que aliás eram muito repetidas,
Tem-se muito problema hoje quando se repete mensagens, e nós que somos pastores de igreja local, nós não temos como não repetir mensagem, e muita gente critica. Jesus, ele foi o maior, se não o maior, um dos maiores repetidores de mensagem. A psicologia da educação diz que uma verdade, depois de 16 vezes falada, fica mais fácil de ser absorvida. E com isso eu quero dizer que o evangelho que Jesus mandou pregar é o evangelho mais simples do que você possa imaginar. O evangelho que Jesus pregava era um evangelho vazio de recursos, muitas vezes da física quântica, da filosofia, era vazio de todos esses recursos falíveis e humanos da intelectualidade humana, mas era cheio de vida, do poder de Deus e pragmático. Era um evangelho prático, que ele mesmo praticava. Quando falava de amor, ele estava amando. Quando falava de servir, ele estava servindo. Quando falava de humildade, ele era a própria lição, o próprio sermão de humildade. Portanto, ele é o nosso referencial. E quando nós falamos de separação, somos separados para viver para ele, somos separados para cumprir o propósito dele. O tempo inteiro ele apontou para a vontade do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Muitas vezes ele era cercado de pessoas que armavam ciladas e perguntas maliciosas, pessoas que muitas vezes queriam uma resposta dele sobre certas coisas, e ele sempre dizia o Pai é que sabe. Alguém chegou para ele e disse: bom mestre, ele disse: bom é o Pai. Então ele queria sempre satisfazer o Pai, a vontade do Pai. Nós fomos salvos para imitar Jesus, então não podemos ser diferente. A quem estamos procurando agradar? A nós? Estamos procurando agradar a quem? Sonhar o sonho de quem? Realizar o sonho de quem? Todo aquele que vive a santificação, vive para o louvor da sua glória. Todo aquele que vive em santificação, vive dedicando sua vida ao Senhor. Ele nos dá a lição, por exemplo, depois de horas e horas andando pelo sol quente, naquela areia quente, ele para ali ao lado daquele poço de Sicar, já atrasado do almoço, com fome, tinha todas as justificativas que nós muitas vezes apresentamos, para deixar de cumprir o propósito do Pai, a vontade do Pai, o que é prioridade para o Pai. Os seus discípulos haviam ido à cidade comprar comida, já regressavam, trazendo a comida, e agora encontra Jesus à beira daquele poço. Havia ali uma mulher samaritana. Já havia um tabu, mas eu não quero entrar no detalhe. Ela não podia nem sequer ser cumprimentada por Jesus como judeu, porque ela é tida como uma mulher adúltera, tinha 5 maridos, que ela estava habitando ou vivendo, não era seu marido, então tinha tudo para Jesus não falar com ela. Mas Jesus é o amor de Deus aqui na terra. Jesus é a verdadeira expressão do que é amar. Ele vem quebrando todos os tabus, encurtando todos os caminhos e facilitando o acesso ao Pai, incluindo aqueles que estão excluídos. A palavra de Deus diz que os apóstolos retornam dizendo: olha, já é hora de comer, passou da hora. Jesus disse: uma comida eu tenho para vós, a qual não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Melhor do que um prato de comida é evangelizar essa multidão que uma só mulher trouxe para ser evangelizada. Nós temos muitos exemplos na Bíblia do que é cristianismo, do que é ser cristão, do que é cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus é amarmos a Ele com todo o esforço e ao próximo como a nós mesmos. Por isso Jesus
não trocou a pregação, a atenção, o amor àquela mulher e depois aquela multidão pelo descanso e depois pela comida. Coisa que hoje é muito comum. Muitas pessoas não têm tempo. Há muitos pregadores por aí, a gente anda pelo Brasil e a gente vê pregadores por aí na televisão, fora da televisão, que nunca tem tempo para o rebanho. É o celular desligado, tudo desligado, não tem tempo, não tem atenção. É gente carente de amor, carente de atenção, gente que está vivendo um espírito, um sentimento de rejeição. Estamos vivendo em dias de total isolamento. Estamos vivendo em dias em que a tecnologia, toda essa parafernália, ao invés de colaborar para que o afeto, o amor, a interação, os valores familiares, humanos, aumentem, tem exercido uma influência contrária, cada vez mais distantes. São pessoas carentes dentro da igreja, são pessoas carentes no meio da família, carentes de amor, carentes de atenção. A palavra de Deus diz que Jesus, ele diz: olha, minha comida é fazer a vontade do Pai que está no céu, realizar a sua obra. Eu fico analisando as pessoas, ou talvez a geração dos 60, estão indo. Billy Graham foi, Manel de Melo foi há muito tempo, Davi Miranda foi, o apóstolo Doriel, nosso pai, nosso referencial, foi, e muitos outros estão indo, gostem ou não. Eu estou indo, você está indo. Paulo Roberto, que deixa profunda saudade também. E foram homens que marcaram esta geração, marcaram com a sua intensidade no ministério, marcaram pelo amor, pela dedicação, pelo esforço em cumprir o propósito de Deus. São homens que viveram para esta missão. Paulo Roberto falava, por exemplo, das suas viagens à Índia, à África. Em 2009, eu estive em 8 países da África. Eu vi tanto sofrimento de perto. Passamos perigo de morte na mão dos muçulmanos radicais. Vimos pessoas morrendo de fome. Tivemos que alimentar só de banana. Mesmo tendo dinheiro, não havia o que comprar. Tivemos que tomar banho com 1 litro de água. Tivemos que dormir homem com homem na mesma cama, porque não tinha cama nem colchão. Vimos pessoas ir para os cultos, multidões, sem carro, sem bicicleta, sem ônibus, sem camelo, sem cavalo, sem nada, carregando aquelas mulheres, carregando aquelas crianças nas costas, participando de cultos na Nigéria, por exemplo, que às vezes durava 5 horas, sem ninguém reclamar, sem ninguém olhar para o relógio. Pastores pobres, sem ter nada, mas numa alegria de ver a multidão de gente pobre fisicamente, mas rica de Deus, rica de amor, rica de fé. Hoje estamos vivendo dias bons, tecnologia é uma maravilha, mas precisamos ter muito cuidado, porque isso também pode ser uma pequena raposa. O WhatsApp, muitas vezes, eu estou falando baseado na minha experiência com pastores, na minha superintendência. Não estou aqui querendo atingir ninguém. Que passa às vezes 2, 3 horas no WhatsApp, 4 horas. E quando chega uma pessoa para atender, só tem 5 minutos. Jesus, ele teve mais do que 5 minutos, ele teve horas para aquela mulher, e teve horas para aquela multidão.
Sabe, irmãos, nós somos imitadores de Paulo. Ou pelo menos ele convida aquela igreja a ser, e acho que nós também devemos atentar para isso, devemos imitar a fé destes homens, heróis, principalmente um homem como o apóstolo Paulo, que aponta para Cristo. Agora, imitar Paulo, veja em Atos 20, o que é imitar Paulo. Paulo disse que nunca deixou de falar, de pregar, de anunciar Jesus nas praças e de casa em casa, nas praças e de casa em casa. Aí nós vimos igreja vazia, nós vimos igrejas cada vez mais se esvaziando, e alguns pastores dizem: Senhor, o que é que está acontecendo? Manda o povo. É uma oração sem base bíblica. Eu nunca encontrei na Bíblia até hoje, pode ter, eu não encontrei nenhuma base para orar para Deus mandar povo. Jesus não ensinou isso. Jesus chega aos apóstolos e diz assim: eu vos envio de 2 em 2, de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. Por que muitas igrejas estão vazias? Porque nós estamos esperando as pessoas vir. Elas não virão, e eu vou te dizer por que elas não virão. Muitas não virão, por tudo isso que nós já falamos. Tanta atração, rede social, prende as pessoas em casa. Mente tenebrecida, está lá em 2 Coríntios 4:4, Deus deste século, com Deus minúsculo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Há um valente nas casas, há demônios segurando pessoas nas casas. Por isso Jesus mandou os apóstolos ir de casa em casa, mandou expulsar demônios, mandou curar doente, e mandou que eles lançassem paz sobre cada casa, e a que não fosse digna, a paz voltaria. Quando chega um mais valente, você conhece esse texto, na casa do valente, manieta aquele valente, para poder ter domínio sobre tudo que ele domina. Isso está falando de batalha espiritual. Antigamente se abria a igreja com jejum e oração e batalha espiritual. Lançava-se uma campanha com jejum, oração e batalha espiritual. Tem igreja que até hoje tem vigília de oração. Nós, por exemplo, temos toda sexta-feira. Porque a batalha começa aqui, depois aqui. Antes de chegar aqui, ela começa em cima. Lembra de Daniel? Daniel orando para o repatriamento do seu povo, e demônio, aquele príncipe da Pérsia, tentando interceptar, segurando aquele anjo. Mas Daniel continuava fazendo o quê? Orando, guerreando, jejuando, humilhando, chorando, confessando. E Deus manda reforço do céu para trazer a mensagem de repatriamento, segundo a profecia dos 70 anos em que aquele povo ficou escravo ali naquele país, em Babilônia. Houve uma batalha espiritual e hoje tem mais demônio que vocês possam imaginar. Eu estou aqui hoje num lugar que eu ajudei a mexer nas tábuas daquele velho barracão. Eu vi milagres aqui, eu vi gente vomitar coisas terríveis, eu vi paralítico andar. Eu entrei aqui, eu tinha 12 anos de idade. Mas, meus irmãos, tudo o que nós vimos aqui era resultado de batalha espiritual. Era muita guerra, era muita oração. O bispo Wilson hoje falou de uma consagração, de uma experiência em que só dele posicionar já tinha demônios gritando. A Bíblia fala de Pedro, ele passava e o povo colocava os doentes para a sombra dele passar, mas era a sombra de um homem consagrado, era a sombra de um homem que orava, era a sombra de um homem que tinha tempo para Deus.
Nosso alvo não deve ser orar, buscar, consagrar, só para atingir um objetivo. Não. Primeiramente, nós fomos salvos para amar a Deus, para adorar a Deus, para agradar a Deus. E como é da vontade de Deus que ninguém se perca, então nós entendemos que é da vontade de Deus, e isto é prioridade, que a gente salve o máximo de pessoas que pudermos, que a gente empenhe todo o esforço, dinheiro, trabalho, carro, tempo, em função de almas. Nós tivemos uma experiência em Paracatu, uma cidade, um bairro, colocava um pastor, não ia para frente, colocava outro pastor, não crescia, colocava outro, não dava, e todos condenavam o povo, todos diziam: o povo é gélido, o povo é frio, o povo é incrédulo, o povo não corresponde, o povo daqui, o povo dali, e o povo é que sofre. Mas eu sempre acreditei no que o apóstolo Doriel pregava. Ele sempre dizia: não tem cidade ruim, tem pastor sem fé que não quer pagar o preço, tem obreiro que não quer fazer as coisas como devem serem feitas, tem gente que não segue as instruções, tem gente que não imita aqueles que estão tendo sucesso. Como é que você pensa que esta obra chegou aonde chegou? Nós não tínhamos à frente dessa igreja nenhum poliglota, nenhum intelectual. Nós não tínhamos à frente desta igreja um homem que tivesse curso superior. Mas nós tínhamos à frente dessa igreja um homem que dependia de Deus. Essa é a questão, depender do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, a gente joga no outro, né? Maldito o homem que não confia nele, não confia em você, irmão. Não confie em você, não confie nisso que você pensa que você não é tudo isso que você pensa. Não confie no seu braço, não confie na sua experiência. Não vá sozinho, não tome decisão sozinha, não mova um dedo, porque nós existimos em Deus e nos movemos em Deus. E se Ele não for, então não vamos. Se Ele não agir, então não haja. Sabe, quando a gente ora pouco, e nós temos o exemplo do apóstolo Doriel, não vou tomar de outros, temos outros exemplos. Por exemplo, Anselmo, lá em Belo Horizonte, da Assembleia de Deus, morreu também, 90 e poucos anos. O homem passava 3, 4 horas de joelho. Sabe, irmãos, quando nós não atentamos para as instruções de como ser um vencedor, e se você quer ouvir um mestre em como ser vencedor, olhe para Jesus, siga as instruções dele. Primeira coisa que ele faz, ele conhece a Bíblia de capa a capa, e a espada dele não é nenhum jogo de palavra ou frase de efeito, é a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ele foi jejuar e orar, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, ele vai orar. Ora, se ele que não pecou, se ele que era o Filho de Deus, mas estava em forma humana, teve que orar, teve que jejuar, teve que conhecer a Bíblia profundamente. Imagina eu, um vil pecador, imagina eu, um Zé da Roça que nasceu e cresceu capinando, nasceu e cresceu guiando boi, nasceu e cresceu roçando roça ou roçando mato, um jeca tatu.
Como é que eu vou vencer, irmão? Nem os intelectuais aí estão vencendo. Eu conheço pastor que é doutor nisso, doutor naquilo, pós nisso, pós naquilo. Você vai para a igreja dele, tem 50 pessoas, 40 pessoas, 30 pessoas. Eu vou dizer uma coisa: quem faz a obra é o Espírito Santo, quem faz a obra é Deus. Mas toda vez que eu oro pouco, eu estou declarando a minha independência dele. Toda vez que eu oro pouco, eu estou dizendo: eu posso levar isso adiante sem atuação. Deixa que eu sei fazer, deixa que eu me viro. E vou aplicando métodos e métodos, experiências e experiências. Mas isso não tem poder de mudança. Isso atinge o intelecto, mas não atinge o espírito, não muda pessoas, não transforma pessoas. Isto é obra de isopor, edifício de isopor, com a mesma intensidade que levanta, cai. Mas a obra que é feita no poder de Deus, na palavra de Deus, não cai, ela permanece hoje, amanhã, daqui 20 anos, 30 anos. Eis aqui o exemplo. Eis aqui o exemplo. Quem não ora está dizendo: Deus, dá para ir sozinho. Quem não ora sem abrir a boca está dizendo: não preciso da tua gerência ou da tua interferência. Eu sei fazer. Por isso ele não fazia nada sem orar. Para começar o ministério foi orar. Para continuar o ministério, ele orava. Às vezes ele levantava de madrugada e ia de madrugada a orar, e às vezes passava a noite inteira orando, e descendo do monte, não desligava o telefone. Claro, se fosse nos dias de hoje. Descendo do monte, o leproso estava ali dizendo: se quiseres. A marca de Jesus é que ele sempre queria amar, ele sempre queria tocar, ele sempre queria abraçar, ele sempre queria aconselhar, ele sempre queria ouvir aqueles que não tinham quem os ouvisse. Leproso naquela época, você sabe como era: isolado, não vivia em sociedade, tinha que ir para um leprosário. Jesus desce do monte cansado, orou a noite inteira com sono. Eu falo isso com os pastores lá. Eu durmo com o meu celular ligado. Sabe por quê? Porque alguém pode morrer, ou alguém pode estar morrendo, alguém pode precisar de mim na última hora da vida. E Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo diz: eu estou livre do sangue de vocês. A partir de Atos 20, você encontra ele falando isto: eu estou livre do sangue de vocês, porque eu não deixei de pregar de praça em praça e de cidade em cidade. Nós tivemos a experiência nessa igreja que eu falei. Vários pastores passaram, a igreja não enchia, não aumentava. Aí apareceu um pastor meio doido. Não me peça explicação, que até hoje eu não achei quem me explicasse. Deus escolhe as coisas que são loucura, simples, né? Boiadeiro, Zé da Roça. Escolhe intelectual também, porque ele é soberano, ele escolhe quem ele quiser. Eu não sei, o cara é meio doido. Vocês têm uma ideia? Eu tinha até que estar de cima dele: meu filho, você está precisando de um desodorante aí, que o negócio está bom não. Até essas coisas eu tinha que vigiar. Ele pega a igreja, não sabe falar bonito, e muitos colegas, esse cara é meio doido. Mas tem hora que quem está muito são da cabeça e pensa que sabe, não faz. Deus precisa montar num burrinho por aí, para poder entrar ou ir aonde ninguém o leva. Não é? Se não tem outro, vai tu mesmo. Esse camarada começou a ir de casa em casa. Meu tempo está... Quantos minutos eu tenho, irmão? Já acabou? 9? Ih, tem tempo demais, irmão.
9 minutos a gente faz muita coisa ainda. Amém? Irmão, ele pegou o óleo. O que ele pegou? O óleo. Ele pegou o óleo e foi de casa em casa. Eu disse casa em... Ele não foi convidado, ele não esperou gente ligar, precisa de uma visita. Não. Não, ele fez o que os apóstolos Jesus mandou fazer. Ele pegou o óleo e foi de casa em casa. Em pouco tempo ele encheu a igreja. Aí levamos ele para um outro bairro, sabe aqueles bairros distantes, que é distrito. Colocamos ele lá, lugar pobre de dar dó. Dentro de pouco tempo ele encheu a igreja. Mas o que tem nesse camarada? Nada, o evangelho simples. O evangelho simples. Hoje tem gente complicando demais. Quando eu estudei teologia, eu fiquei muito complicado. Aí a igreja começou a parar. Eu falei, opa, está na hora de descomplicar. Está na hora de pregar como Jesus pregava. Como eu disse, eu passei em algumas cidades aqui. A cidade planaltina dizia que tinha ferradura enterrada. Essa coisa de crente, né? Tem crente que não converteu ainda, até hoje eles creem nessas coisas. É muito misticismo, né? Creem muita bobagem. Nada conseguia, nada quisesse, era suficiente para levar a gente à igreja. Lá em Ceilândia Sul, eu peguei a igreja com 6 pessoas, naqueles bancos sem encosto, no lote, não tinha nada. A gente reunia no lote. Da irmã Maria, eu preciso visitar essa irmã, essa velhinha de Jesus. Porque ela, junto comigo, visitou Ceilândia Sul inteira. Eu peguei aquela pasta, não sei como é que, acho que 07, sei lá. 007. E a gente não tinha dinheiro para fazer folheto, não podia. A gente tinha que comprar lá na sociedade bíblica, do dinheiro da gente, do bolso da gente. E não tinha salário não, viu? Quando eu fiquei noivo, quem me deu a roupa, comprou no nome dele para me pagar, foi meu colega, pastor Luiz, na época evangelista. Quem me dava roupa eram as irmãzinhas da igreja, que as velhinhas olhavam, ô meu filho, seu sapato está furado. Eu falei, vó, tá mesmo. Não, mas sua roupa já está toda desgastada. E me dava. Quando eu casei, não tinha nada. Nós íamos de casa em casa. Estou dizendo tudo isto, porque para cumprir o propósito de Deus, muitas vezes a gente tem que passar por um deserto que às vezes dura muito tempo. Às vezes o deserto é pesado. E o que não falta é gente usada pelo diabo para dizer, igual a mulher de Jó, né? Quem tem uma mulher igual a Jotinha não precisa ter diabo não. Amaldiçoa teu Deus e morre. Ah, meu Deus do céu. É o diabo de saia. Irmãos, eu peguei o óleo e essa irmãzinha Teresa, Ceilândia Sul, de casa em casa, sem saltar uma. Tinha casa que eu chegava, tocava a campainha quando tinha, batia palma quando não tinha. Eu chegava e dizia, olha, eu vim aqui com esta irmã para abençoar a sua casa, vim trazer luz à sua casa. E vim ungir sua casa para Deus abençoar e curar e restaurar. Filho do Doriel, sai daqui. Falava palavrão e punha cachorro, aqueles cachorrão grande atrás. O Pai é testemunha disso. O Espírito Santo é testemunha disso. Chegava em outra casa, vinha alguém, geralmente mulher, né? Ah, mas foi Deus que te mandou. Oh, que alívio. Ali eu recebia força para continuar. Chegava noutra, sai daqui, crente, Deus me livre. Em pouco tempo, a igreja que tinha 6 pessoas, nós construímos o barracão. De noite, porque não podia construir de dia.
A igreja lotou, abarrotou, uma multidão dentro e outra multidão fora. Detalhe, todas as noites no monte orando ali ao lado da rodoviária de Ceilândia Sul. Todas as noites orando e no outro dia visitando de casa em casa. Foi assim ali, foi assim no setor P, foi assim no Guará. E o pastor, a família do pastor Jeremias era ovelhas lá. Era ovelhas lá. Pegamos com 12 pessoas. Quem era o pastor anterior lá? Altair de Castro. Que eu nem sei se ele está aqui hoje. Em um ano, nós entregamos com 94 pessoas, de casa em casa. E as irmãs dele iam comigo fazer evangelismo de casa em casa. E eu já estou doidinho para fazer de novo em Paracatu, porque lá também foi assim. Diante de Deus, eu quero fazer de novo. De casa em casa, de casa em casa. O grito é maior de casa em casa. A dor é maior de casa em casa. Há muita gente gemendo, chorando, precisando de socorro. Salmo 142, versículo 4 diz: olho à minha direita e vejo ninguém que se interesse por mim, ninguém que cuide da minha alma. A igreja luz, a igreja sal, a igreja que tem unção, poder, a igreja chamada para exercer o sacerdócio de Cristo, expulsar demônios, curar doentes e fazer discípulos. Precisamos sair da zona de conforto. Precisamos sair da zona de conforto, porque o clamor lá fora é intenso. E nós teremos que prestar contas diante do Senhor. Ah, mas pastor, o senhor não pode pregar, o senhor não foi chamado para pregar. Onde está escrito na Bíblia? Eu quero saber na Bíblia onde é que está escrito que pastor não foi chamado para pregar. Quero saber. Não, pastor cuida de ovelha. Eu cuido de ovelha e vou atrás dos bodes para transformar em ovelha. Jesus mandou, foi apóstolo, foi pastor, de 2 em 2 nas casas. E vou lhe dizer uma coisa: quando você encontra um drogado na rua, quando você encontra uma mulher desesperada em casa, gente à beira do divórcio, você entra e leva esta palavra transformadora, meu irmão, isso te dá uma sensação de realização, de felicidade, de contentamento tão grande, que não há dinheiro, que não há nada que possa fazer igual. Você nasceu, meu irmão, para isto, não adianta fugir disto. Você não será feliz fazendo outra coisa. Sua felicidade está nisso, dar frutos e mais frutos, e ser cuidado de Jesus para dar mais fruta ainda, e receber mais cuidado ainda para dar mais fruta ainda. Você sabe o que vai acontecer? As igrejas não vão caber. Vai ter que ter 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 20 células, 100 células, 1000 células. E lá vai a igreja igual em Jerusalém, no templo de casa em casa, no templo de casa em casa. E segundo alguns historiadores, chegou naquela época 250 mil crentes na redondeza. Ah, mas a igreja é pequena. Não, a igreja não é pequena. No céu ainda há lugar e a missão tem pressa. Sai depressa pelos caminhos e valados e esforce para que a minha casa se encha. A igreja não está cheia. Ainda há lugar. No céu tem lugar, tem mais lugar. O templo feito por mãos humanas é pequeno? Faça como na Coreia, 7 cultos no domingo. Fica em pé em nome de Jesus. O Espírito de Deus, Jeová, está sobre você desde o dia em que Jesus, Ele santificou a sua vida, te salvou e te chamou. Ele está em você. Deixa Ele usar as suas mãos para abraçar. Deixa Ele usar a sua voz para falar. Deixa Ele usar os seus pés para sair pelos caminhos e valados, sarando dores e curando feridas. Oh, Rabacachanda cantaramai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louve.
Adore ao Senhor e deixe o Espírito Santo renovar suas forças hoje, renovar o seu amor, a sua paixão. O que tenho, te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Rendidos estamos, entregues sem reserva.